Sejam bem-vindos à AgriNews TV Brasil. Nós estamos aqui com o Estúdio AgriNews, que é o ponto de encontro dos especialistas do setor de produção de proteína animal brasileira. Hoje nós vamos conversar sobre melhorar a uniformidade da leitegada através da nutrição ainda na fase pré-natal. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Edmo Carvalho, que é gerente nacional de suínos na Agroceres Multibix. Seja bem-vindo, Edmo. Muito obrigado, Priscila. É um prazer conversar com você. Aproveito para agradecer também a oportunidade de conversar com a Cândida e contar com o Francisco aqui conosco. Muito obrigada. A gente vai conversar, como o Edmo falou, aqui com o Francisco Alves Pereira. Ele é gerente técnico de suínos na Agroceres Multimix. Obrigada por aceitar nosso convite, Francisco. Olá, Priscila. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês. E para brilhantar aqui a nossa conversa do ponto de vista técnico, eu estou com a minha companheira de AgriNews Brasil, a Cândida Azevedo. Ela é doutora em ciência animal e vai participar aqui conosco dessa entrevista. Obrigada, Cândida, por me reforçar nesse trabalho aqui. Eu que agradeço, Priscila. Boa tarde, Edmo. Boa tarde, Francisco. Eu sei que a gente tem muito conteúdo técnico para compartilhar aqui hoje. Edmo, vamos começar então. O aumento de produtividade é o ponto de partida do trabalho da genética já há muito tempo, né? Sim. Com isso, as matrizes suínas, elas vêm crescendo o número de... A gente fala que são as fêmeas hiperprolíficas, né? Elas em 2012 era 24,9 leitões, era a média de leitões. Agora já passou para 29,52. Isso porque a gente está falando de uma média, porque a gente já chegou a ver fêmeas parindo mais de 40 leitões, né? Nesse cenário, o setor também passa a conviver com uma série de novos desafios. São animais mais leves, tem um aumento de número de mortalidade, e assim como aumentam os desafios, também aumenta o número de soluções disponíveis para os produtores enfrentarem esses desafios. Vocês anunciaram o Flavorad RP como esse produto que vai ajudar a melhorar a nutrição ainda dentro do útero, né? O que torna o Flavorad RP tão especial? Bom, eu vou tentar contextualizar, né, o que você abordou dentro do espectro da suinocultura especificamente, e o desafio sempre fez parte de qualquer atividade produtiva. Com a suinocultura não é diferente, né? Nós temos desafios que podemos resumir, que chama-se eficiência. Nós temos que entregar o melhor animal com o menor custo, de maneira que ele seja rentável para o investidor, para o produtor, para o suinocultor. Essa carne tem que trazer segurança, né, para quem consome, tem que trazer sabor. E aí, os diversos jogadores que fazem parte dessa cadeia têm que fazer a sua parte, né? Você citou aí a genética que vem investindo e tendo resultados espetaculares no que tange a hiperprolificidade das fêmeas, a questão de qualidade de carne, rendimento de carcaça e uma série de outras características que a gente precisa considerar. Nós temos a parte de instalações, nós temos a parte da saúde animal, e a nutrição está dentro desse conjunto de jogadores que tem que auxiliar, e é uma peça fundamental para que a gente possa ter a melhor eficiência. E quando você cita o Flavorad RP, essa é a pergunta mais fácil, já começou com a pergunta que nos motiva, porque o Flavorad RP atua exatamente em 3 desafios muito grandes que nós enfrentamos, que é a sobrevivência embrionária. Então o Flavorad RP tem essa capacidade de melhorar a sobrevivência intrauterina e, com isso, auxiliar no nascimento de maior número de leitões. Tem um outro fator que também é muito desafiador. Nós estamos aí, né, Francisco, há mais de 8 anos trabalhando para tentar contornar esse desafio, e o Flavorad RP nos permite melhorar o peso do leitão ao nascimento e melhorar a uniformidade desta leitegada. Esses são 2 objetivos, 2 grandes grupos de objetivos que nós há anos estamos trabalhando para atender, e o Flavorad veio brindar com resultados muito positivos.
Ainda tem um terceiro elemento que eu posso chamar de elemento bônus, né? Francisco depois pode explicar tecnicamente, de maneira mais clara, que é a capacidade que o Flavorad tem de modular o crescimento de fibras musculares durante o período intrauterino. Isso tem consequências muito benéficas do ponto de vista do peso do animal ao abate, ou seja, tem reflexo na melhoria do ganho de peso. Afinal de contas, né, quando a gente fala em rentabilidade, não é só você ter um grande número de animais nascendo, eles precisam sobreviver e apresentar um bom resultado ali no final, né? E, Francisco, eu sei que a AgroSéries Multimix tem um núcleo de tecnologia e inovação, né? Que tem o Centro de Pesquisas em Patrocínio, a Granja Paraíso ali em Patos de Minas. Vocês fazem os experimentos por ali. Eu queria que você passasse para nós um pouco de números, assim, em termos de animais experimentados, resultados que vocês obtiveram. Ok, Priscila. As nossas duas unidades, a gente tem um sistema de complementação entre elas, né? A gente tem uma condição de granja bastante grande, com bastante desafio, uma aproximação da condição de produção no campo mesmo, e o núcleo de ciência e tecnologia, que a gente chama de centro experimental, numa condição mais detalhada, que nos permite um pouco mais de ousadia na pesquisa e um pouco mais de controle sobre os fatores. E essas duas unidades se complementam. Em termos de números, Priscila, a gente tem aí, em torno do Flavorad ERP, que a gente está conversando hoje, a gente tem aproximadamente 4 projetos executados, mais projetos em execução, a gente está sempre em desenvolvimento, mesmo o produto já estando em campo. E ao longo do nosso histórico de pesquisa, né, a gente começou a catalogar as pesquisas por volta de 2011, e dessa data até hoje a gente tem por volta de 220 projetos de pesquisas concluídos. A gente divide em 4 grupos, né? A gente faz a geração de produtos. Na geração de produtos, a gente está ali na vanguarda de desenvolver novos conceitos de produtos, né? Mas também a gente faz bastante aprimoramento de produtos. Os produtos, eles nascem e são melhorados a todo momento surgem novas pesquisas, novas tecnologias que a gente vai incorporando nos produtos, mas também a gente faz muito aprimoramento de conceitos nutricionais. Esses conceitos não geram produtos, mas geram assistência, geram crescimento para o nosso cliente, que vai impactar diretamente o nosso cliente. E toda empresa de nutrição tem como o seu coração, o seu cerne, o fortalecimento no conhecimento de ingredientes, né? Então, o conhecimento de ingredientes, a utilização dos animais e o seu comportamento de aproveitamento dos ingredientes é fundamental para a gente. Então, a gente também tem um foco bastante grande nisso, né? Aí a gente completa os 4 pilares. Eu te falei de 4 pesquisas com o Flavorad RP já finalizadas, mas desde 2011 nós estamos aí no total com 220 pesquisas acumuladas. Eu estou falando de projetos finalizados e que tem uma conclusão progressiva, né, que gerou algum conhecimento para a empresa. E o grupo de animais submetidos a esse volume de pesquisa está em torno de 170 mil animais até esse momento. Nos últimos 5 anos, a gente rodou aproximadamente 20 pesquisas por ano, né, uma média de 20 pesquisas por ano. No ano de 2022, a gente teve o nosso pico de aproveitamento, nós geramos 38 pesquisas naquele ano. Então, é nesse ritmo que a gente vem gerando produtos, gerando inovação para o nosso cliente e tentando antecipar as soluções para que o nosso cliente esteja sempre na vanguarda do resultado. Além desse núcleo de tecnologia, né, que o Francisco discorreu, é importante também, o Francisco pode detalhar um pouco mais, das parcerias que nós temos, né, com consultorias com diversas universidades, instituições de pesquisas, com profissionais, que isso fortalece e engrandece cada vez mais os nossos resultados, conforme o Francisco falou, com um objetivo muito claro. É sempre trazer a melhor solução de eficiência para o suinocultor, para o nosso cliente, enfim, de maneira geral, para a suinocultura. Quando a gente fala de aumento de sobrevivência, né, dos leitões e de peso, nesses levantamentos que vocês fizeram, esses mais de 200 experimentos que vocês fizeram
com o Flavorad RP, quais foram os resultados? Assim, o número de leitões, o peso dos leitõezinhos, como que foi esse resultado que vocês alcançaram? Muito boa a sua colocação, Priscila. A gente começou aqui a nossa sessão falando da evolução genética da fêmea suína, né? Isso é um marco, né? Nos últimos 10 anos, a suinocultura teve uma explosão de ganhos em tecnologias de seleção de animais e o ganho de produtividade é assustador, né? É impressionante. A gente ouvia há 5 anos atrás falar que a gente ia desmamar 40 leitões por fêmea ano. A gente achou que aquilo seria algo muito interessante, hoje a gente já está fazendo isso, né, em algumas situações. Então, essa progressão genética é muito interessante e muito instigante para nós nutricionistas, porque à medida que o animal cresce em evolução, que ele apresenta mais produtividade, a gente tem que descobrir como tornar essa produtividade factível, né? E a pesquisa científica mostra para a gente que a busca da genética pela hiperprolificidade fez com que as fêmeas aumentassem, por exemplo, nos últimos 5 anos, praticamente 5 leitões por leitegada, né? 4, alguma coisa. Esse número é muito forte do ponto de vista evolutivo para a genética. Porém, o ambiente uterino ele não conseguiu crescer e promover a fertilidade necessária. Essa fertilidade aí é uma fertilidade, para exemplificar a nossa situação aqui, para que todos esses embriões ovulados virassem leitões ao nascimento, né? E a ciência fala que a cada leitão que nasce além da média, existe uma tendência de reduzir 40 gramas no peso dos indivíduos nascidos. Então, eu falei aqui de uma progressão importante no número de nascidos nos últimos 10 anos. Imaginem vocês o quanto que perdeu-se em peso médio de leitões nascidos à medida que a genética foi trazendo a eficiência de número de nascidos. A genética já correu atrás disso, já vem resolvendo isso a passos largos. Mas o nosso desafio nutricional é entender o que a gente pode fazer por esse leitão para que ele não venha a nascer com uma baixa viabilidade. E quanto mais leve ele nasce, quanto menos homogênea for a leitegada, maior a chance de eu perder esses animais nos primeiros dias. Por exemplo, existe um dado da literatura que diz o seguinte: leitões leves que não ingerem o colostro por baixa competitividade ao nascimento têm uma probabilidade de 200 vezes mais morte do que os leitões que mamam colostro e que têm alta viabilidade. Então, promover leitegadas homogêneas e que não tenham essa perda de peso média à medida que a gente sobe o número de nascidos, para a gente é um desafio, para a gente da nutrição. E com o Flavorad RP, a gente conseguiu, através desses 3 pontos que o Edmo comentou, que depois a gente pode detalhar um pouco mais, nutrir os embriões para que eles começassem o processo gestacional com um aporte nutricional que não permitisse que eles nascessem mais leves. E a gente conseguiu aí colher ao final aproximadamente 7% mais nascidos vivos nas leitegadas com o mesmo peso originário, ou seja, as leitegadas eram mais pesadas porque a gente tinha em torno de 1,2 leitões a mais sem perder o peso médio. Então isso nos deu viabilidade e a gente deslocou a curva dos mais leves. Então os leitões de muito, muito baixo peso, por exemplo, leitões abaixo de 800 gramas, a proporção desses leitões é muito pequena quando as mães são suplementadas com o Flavorad RP. Eu fico imaginando, né, Cândida, você que é do setor de pesquisa aí, o pessoal chegando a esse tipo de resultado ali nos trabalhos, deve ser uma coisa para se comemorar bastante, né? Candinha, a palavra está com você. Obrigada, viu, Pri? Esses números encantam, né? É surpreendente mesmo esses resultados que vocês estão encontraram, né, com esses trabalhos. E aí, aproveitando, Francisco, que você já veio falando um pouco de ambiente uterino, e aí vamos entrar um pouco na parte mais técnica, né? E aí, antes de eu entrar mesmo e fazer minha pergunta, eu gostaria de fazer uma breve citação aqui do artigo Desvendando o Custo Oculto, explorando o impacto do estresse oxidativo na produção de porcas. Esse é um artigo aí de autoria do professor Dr. César Garbosa e do professor Dr. Alan Paul Schinkel, que está aí na primeira edição do primeiro trimestre da Suíno Brasil.
Então, abre aspas. Considerando a fisiologia e saúde reprodutiva suína, uma compreensão profunda da complexa interação entre estresse oxidativo, inflamação e desempenho reprodutivos em porcas se destaca como um ponto fundamental. E aí, baseado nessa premissa, Francisco e Edmo, eu gostaria que vocês explicassem os efeitos de imunomodulação e imunonutrição do Flavorad RP. Cândida, o conceito de imunonutrição acabou sendo um termo que a gente adotou internamente no nosso desenvolvimento de soluções para os clientes, e a gente vem aprendendo com a imunonutrição quando a gente se deparou com os desafios das doenças que causavam imunodepressão nos animais. Por exemplo, a circovirose lá por volta de 2000, 2004. E a gente começou a atuar sobre doenças que causavam imunodepressão nos animais, portanto a gente precisava fazer uma ativação, uma elevação do nível de resposta imune nos animais, naquele momento leitões e cevados em fases iniciais, para que esses animais mudassem de dinâmica orgânica e começassem a reagir frente a uma resposta imunodepressora. E com isso a gente foi começando a entender e discutir, a literatura também veio junto nesse momento, né? Obviamente a gente está muito antenado no que vem sendo publicado aí, e os nossos parceiros nos mantêm também muito ativos nisso. A atividade de produção animal nesse momento discutia qual a importância do sistema imune para a resposta produtiva, né? E a grande questão, e aí eu linko daqui a pouco com o estresse oxidativo, é quando qualquer indivíduo ele passa por um desafio imunológico, ele começa a desviar nutrientes e elementos do seu equilíbrio orgânico para combater esses desafios. E o animal de produção, o animal que tem destino à produção de carne, toda vez que ele desvia as rotas metabólicas para produzir uma resposta inflamatória ou anti-inflamatória, ele perde a oportunidade de crescer e desempenhar da melhor forma possível. Então esse é o ponto de entrada no assunto de imunonutrição. Quando a gente modula essa resposta para que a gente não tenha uma resposta exagerada ou a gente não tenha uma resposta baixa a ponto do animal perder produtividade. Então por isso a gente chama de modulação. A gente traz uma resposta imunológica para um equilíbrio mais factível possível. E a gente, quando pensa aqui no ambiente do Flavorad RP, o ambiente uterino de fecundação e implantação embrionária é um ambiente de batalha, porque a mãe provém toda a condição para receber aqueles embriões recém-fecundados do processo ali de inseminação, mas são corpos estranhos. Eles não são geneticamente reconhecidos pelo útero como parte da mãe, são corpos estranhos. Então existe ali uma batalha imunológica na qual o útero precisa entender que vai nutrir indivíduos que não são geneticamente iguais à mãe. Então ali existe uma batalha imunológica e a gente precisa modular essa batalha imunológica para que os embriões recebam o máximo de nutrição possível e não sejam expulsos por alguma falha no processo, né? E essa batalha não é simplesmente no ambiente uterino, né? A gente começando aqui a conversar e esquentando os motores, a gente falou um pouco dos desafios da fêmea moderna em relação à qualidade da ovulação. Quando as fêmeas sofrem durante o período lactacional, elas entram em processo de estresse oxidativo. Porque quando ela usa as reservas corporais de gordura, de músculo, para produzir leite, porque ela não consegue consumir todo o nutriente via ração, ela tem que usar as reservas, né? Todo mamífero, quando está amamentando, perde condição corporal, emagrece, né? Porque está mobilizando para produzir leite. Isso é um processo oxidativo, é um processo de geração de energia através de proteína, de gorduras, carboidratos. Isso é uma oxidação. Isso é estressante para a fêmea. Então, quando a gente atua modulando tanto a resposta inflamatória quanto esse processo, porque gera radicais livres, gera agressão, a gente diminui o risco de perder embriões lá no ambiente uterino. Então,
O Flavoride RP, ele começa a nutrir os embriões a partir do momento que eles são fecundados, fazendo com que eles se tornem mais bem nutridos e mais capazes de se manter até eles conseguirem se fixar no endométrio. A partir do momento que eles se fixam, eles começam a desenvolver as placentas. É um processo natural e que depende dessa combinação, né? Isso vai acontecer ali do início da fecundação até aproximadamente 28 dias, e a placenta ela vai se desenvolvendo, vai se alongando, e a placenta vai ser o mecanismo de comunicação entre a mãe e os fetos. Quanto mais contato e transferência de nutriente houver entre a placenta e o endométrio da mãe, maior vai ser a eficiência desse órgão, a placenta, de transferir nutrientes para os leitões. Então, quando a gente nutre esse órgão que está se formando com substâncias geradoras de aumento de vascularização, aumento de conectividade entre os tecidos, a gente está aumentando a capacidade da placenta de gerar leitões mais saudáveis, mais pesados, mais homogêneos. Ok? Então a gente tem uma fêmea que ovula hoje aproximadamente aí 30% acima da capacidade de suporte pelo útero. Então ela vai perder em torno de 26% a 30% dos embriões concebidos por falta de espaço. E quando a gente faz uma nutrição adequada no ambiente uterino e no desenvolvimento placentário, nós vamos ter uma competitividade mais homogênea entre os indivíduos e maior sobrevivência deles por consequência. Muito obrigada, viu, Francisco? E é interessante quando você comentou, né? Peguei aqui que você falou da elevação do nível de resposta imune. E a gente tem que pensar que hoje a gente está trabalhando com uma suinocultura intensiva, igual você citou a cercovirose, que é um vírus que está sempre em um processo evolutivo. Mas além desses vírus, a gente tem que pensar num processo intensivo que tem vários fatores estressantes, né? E aí é onde vocês estão conseguindo trabalhar tanto com a imunonutrição e a imunomodulação. Muito obrigada pelo esclarecimento, viu, Francisco? Posso dar uma contribuição? Por favor. Claro, por favor, Ed. Bom, o Francisco já abordou de maneira muito clara, muito feliz, a complexidade que é essa dinâmica da fisiologia intrauterina. Porém, a gente, do ponto de vista de provedor de soluções para a suinocultura, nós temos que colocar mais elementos nesta equação, né? São elementos que a gente precisa incluir nos nossos trabalhos de pesquisa, situações, por exemplo, essa complexidade nós estamos falando só no ambiente intrauterino. Agora vamos colocar mais alguns outros elementos, que é a questão do ambiente, a questão de temperatura, a questão de umidade, a questão de instalações, a questão de estresse social. Além, né, o Francisco pode abordar também, a Cândida, a questão da nutrição, do alimento propriamente dito. Que tipo de ingrediente? Qual é o perfil de ingrediente que você está usando? Tem qualidade de ingrediente? Coloca tudo isso nessa equação, o desafio é muito maior. Por sinal, quando a gente fala de pesquisa, quando fala de resultados, traz essa sensação de coisa, nossa, que maravilha, nós fizemos X pesquisa. Normalmente, as pesquisas iniciais, nós saímos com muito mais dúvidas do que com respostas, né? Então, por isso que a gente conta sempre com os nossos consultores, com a nossa equipe. Mensalmente, nós nos reunimos para tentar responder as perguntas. Para cada 10 perguntas que nós respondemos, surgem mais 20, e assim que a gente vai buscando uma melhor solução para os nossos clientes. E aí entra o que vocês estavam explicando aqui para a gente da questão do trabalho que é feito no centro de pesquisas, né? Não só para descobrir novas soluções, mas também para aprimorá-las e outras coisas, e me parece que essa questão do Flavoride RP vem um pouco nessa linha, né? Porque se ele melhora a eficiência placentária, eu não imagino que isso aí deve ter derivado de outras pesquisas, né? Que levaram a vocês a prestarem atenção nessa informação, né?
Agora, assim, o Francisco citou alguns números, né? Aumento de 7% de nascidos vivos, também aumento da uniformidade. Dá para a gente fazer uma conta de padeiro aí, Edmo, com um número bem pessimista, que eu sei que os números, esse tipo de conta não é assim que se faz, porque são muitas variáveis que influenciam, né? De região para região, mas dá para fazer um número de quanto isso representa em termos de ganho para o produtor, financeiro, econômico mesmo? Você já esclareceu que a complexidade em abordar esse assunto é alta, porque depende aonde que a pessoa produz, o custo que ela tem, o custo de ingrediente, né, de milho, de farelo de soja e outras coisas mais, o quanto que está o preço do suíno na região. Então ela é complexa, mas nós entendemos que o pessoal precisa ter uma referência, né, no que tange aos ganhos. O que eu posso assim, dizer para você é que a solução Flavorad RP, ele traz um retorno normalmente sobre o investimento no mínimo de 2,5 para 1. Depende das características, né, Francisco, que você vai avaliar. Nós citamos aqui 3 grandes grupos de característica, né, que é a sobrevivência embrionária, que reflete no número de leitões nascidos. Então, o número de leitões nascidos vivos é uma variável que nós podemos considerar. O peso do leitão nascido e a uniformidade de leitegada, isso tem consequência no desenvolvimento do leitão durante a fase de lactação, que terá consequências subsequentes, que é outra variável que nós podemos considerar. A questão da modulação do desenvolvimento de fibras também tem consequência no peso ao abate. Então depende muito do critério da variável que nós vamos considerar, se nós vamos considerar todas. Se considerarmos todas, nós estamos falando de um retorno muito maior do que esse que eu disse. Eu estou falando acima de 3, 3,5. Depende. Mas eu posso assim, dizer que, em linhas gerais, é um produto que, se você fizer assim, a lição, mesmo não muito bem feita, você terá retorno no mínimo de 2,5 em relação ao investimento que você faz na alimentação com o uso, na nutrição, com o uso do Flavorad RP. Esse retorno, ele compensa o investimento que eu tenho para a aplicação do Flavorad RP? Sim, ele é rapidamente, apesar do período de gestação ser considerado, no nosso ciclo, um período mais longo, mas você consegue observar rapidamente isso no momento do nascimento, ou seja, rapidamente você consegue perceber, mas perceber não é a melhor variável de uma atividade tão sofisticada quanto é a suinocultura, né? Você percebe através dos indicadores, dos seus controles zootécnicos, e existem inúmeras ferramentas para isso. Certamente o técnico, o empresário, conseguirá obter esses resultados através das análises dos relatórios, né? Então, agora, só para finalizar, porque a gente que é técnico, a gente fica de cá querendo entender como que as coisas funcionam, né? E, Francisco, Edmo também, se quiser complementar, fique à vontade. Tendo em vista que a placenta suína é classificada como difusa, mutuamente dobrada e epitélio corial, onde não há invasão de tecido fetal no endométrio materno, eu gostaria de saber qual o mecanismo de ação do Flavorad RP que possibilitará um maior fluxo de nutrientes e, consequentemente, aí, maior sobrevivência embrionária e leitões mais pesados e uniformes. Cândida, obrigado aí pela pergunta. Na resposta anterior, eu comentei dos primeiros 28 dias da gestação da fêmea, né? Ou da vida dos embriões. Lembrando que a fêmea vai ter 114 dias de gestação. Então a gente ainda tem muita coisa aí para entender. E antes de chegar na sua resposta, eu gostaria só de enfatizar 2 elementos, né? Então, no terço inicial, nós estamos nutrindo esta relação de fixação e sobrevivência de embriões. No terço médio da gestação, a gente sabe que por volta ali de 28 até 55 dias são definidas o número de fibras primárias, fibras musculares, ok? Tem uma forte característica genética, cada genética tem o seu número de fibras,
mas o leitão define esse número de fibras nessa fase, no início da gestação, por volta aí dos 28 até 55 dias. Depois disso, essa fibra ela se desenvolve por hipertrofia, mas ela não aumenta o número, ela só vai ter um crescimento em volume, né? E o animal que vai ser abatido vai ter um volume maior de músculo ou menor de músculo. E no terço final, essa fibra muscular e todos os tecidos crescem, formando o peso do indivíduo, né? Então nós temos 3 momentos para nutrir esse leitão e construir esse leitão que a gente deseja com o melhor vigor lá na frente. A gente teve uma parceira muito interessante nessa pesquisa, que foi a professora Fernanda Almeida. A professora Fernanda Almeida, quando a gente começou a conversar sobre esse conceito, a gente chegou até ela porque ela é especialista em crescimento intrauterino retardado. E, dentre outras coisas, né? Ela pesquisa muito essa intercomunicação materno-fetal e tenta justificar, tenta explicar quais as razões metabólicas e fisiológicas para leitões dentro da mesma leitegada nascerem com 2 quilos ou com 500 gramas, né? O que justifica esse leitão fazer essa diferença de desenvolvimento? E nessa pesquisa, quando ela entrou na parceria com a gente, ela queria responder, a gente convidou para que ela respondesse uma lacuna. Por que esses leitões pesavam mais? Mas antes disso, ela colocou uma questão para a gente que foi super interessante. Se eu tenho placentas com pesos homogêneos ou parecidos, e eu consigo produzir leitões mais pesados nas mesmas placentas, vocês concordam comigo que eu transformei a eficiência desse órgão em maior porque ela transferiu mais nutrientes para aquele leitão? Porque o órgão de nutrição é o mesmo, é a placenta. Só para a gente trazer para um número, se eu considerar uma placenta de 250 gramas, hoje, gerando um leitão de 1,2 kg e a mesma placenta gerar um leitão de 1,4 kg, eu tenho uma placenta 2 gerando mais eficiência, porque ela tem o mesmo peso enquanto órgão e gera um leitão mais pesado. E a gente mediu isso na pesquisa. A gente tem o grupo tratado com o Flavorad RP com um aumento da eficiência placentária, ou seja, as placentas tratadas com Flavorad RP produziam leitões mais pesados, ok? Então, isso é o nosso ponto de partida. E quando a gente trouxe a professora Fernanda para a pesquisa, em outro elemento, porque ela ia nos trazer o know-how dela para avaliar as fibras musculares, e depois a gente discute um pouco, mas ela mostrou para a gente que, em termos de fibras musculares e músculo enquanto órgão, os leitões alimentados com Flavorad RP dentro do útero das mães têm mais conectividade de vasos, tem mais irrigação de tecidos. E o mecanismo de vascularização de músculo durante o desenvolvimento e a vascularização de placentas é o mesmo, né? Então, indiretamente, a gente pode inferir que as placentas que a gente considerou mais eficientes, elas podem ter uma maior vascularização, uma maior formação de tecidos de condução de nutrientes. Isso são cenas para o próximo capítulo. A professora Fernanda vai ser nossa parceira aí na entrega desse resultado, que daqui um pouco a gente traz de volta para vocês. Muito obrigada, viu, Francisco? Eu vou até aproveitar que você comentou do artigo da professora Fernanda, e quando você começou a explicação aí, dividindo cada etapa ali da gestação e a formação das fibras, né? Eu gostaria até de sugerir aqui uma leitura, que é o artigo que é a capa da edição do 2º trimestre de 2023 da Suíno Brasil, que é um artigo de autoria da professora Fernanda, e o título do artigo é Placenta, conhecendo o seu papel na determinação do peso de fetos machos e fêmeas. Ele é dividido em 2 partes. Lá no 2º tri tem a primeira parte e a do 3º tri tem a segunda parte. E aí, para quem estiver mais interessado em aprofundar o conhecimento nesse desenvolvimento dos embriões, né, e a importância placentária, tem conteúdo aqui na Suíno Brasil. Agradecer mais uma vez aí pelos esclarecimentos, viu, Francisco e Redmond? Eu não tinha dúvidas que seria um bate-papo muito enriquecedor. Muito obrigada aí por compartilhar conosco aqui da Suíno Brasil e no grupo AgriNews também
a confiança para divulgar aí toda a tecnologia do Flavorad que está chegando no mercado. Edmo, Francisco, muito obrigada pela participação de vocês. Esse produto foi lançado, mas eu imagino que vocês já estejam utilizando ele junto com a clientes. Isso aí já está funcionando? Como que é? Esse produto, na verdade, ele já está em uso há um bom tempo, né? Apesar dos experimentos que foram conduzidos e apresentados pelo Francisco agora, mas são experimentos que já foram conduzidos há bem mais tempo, né? Além disso, o conceito que o Francisco explicou tão claramente, o conceito de imunomodulação, é um conceito que a gente já vem trabalhando há mais tempo, né? Todavia, para a gente apresentar um produto ao mercado, a gente precisa conduzir os experimentos. Isso mesmo, né? Quando a gente fez a primeira pesquisa, lá no desenvolvimento do conceito da modulação de resposta nutricional e imunológica, saindo do conceito de leitões e entrando no conceito de reprodução, a gente trouxe recentemente, vocês conhecem, o Flavolac e aí agora o Flavorad RP. O primeiro achado foi o aumento de número de nascidos. Isso nos encorajou a trazer alguns produtores parceiros para usar esse produto e começar a aumentar o nosso número de observações. Tivemos aí diversos parceiros, nós temos parceiros hoje que já têm mais de 4 anos utilizando o conceito e colhendo esses benefícios. E esses mesmos parceiros nos indicaram outros pontos que a gente poderia aprofundar na pesquisa e trazer hoje essas respostas. Nem todas as respostas que a gente apresentou hoje foram geradas na primeira iniciativa. A gente foi aprofundando e chegando nas respostas. Eu comentei da parceria com a UFMG, através da professora Fernanda Almeida. Ela fez um belíssimo trabalho que gerou uma dissertação de mestrado recentemente, e a gente conseguiu demonstrar que os leitões nutridos intrauterinamente, eles pesam mais ao abate porque eles têm fibras musculares mais pesadas, eles têm maior vascularização de musculatura e eles têm menos tecido conjuntivo nos músculos. Então a gente consegue fechar a demonstração clara das razões dos animais estarem apresentando desempenhos diferenciados, né? E essa pesquisa ela é complementar e ela vai abrindo portas para uma série de outras iniciativas, né? Então os nossos parceiros são muito importantes nesse momento, né? Hoje a gente tem parceria com diversas universidades aqui no Brasil, a USP, o professor César é um grande parceiro, a UFMG através da professora Fernanda e outros professores, temos parcerias em outras instituições, Viçosa, e também parcerias externas, né? A gente hoje tem uma parceria muito forte com a Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, e os pesquisadores daquela universidade também nos permitem alcançar o mercado externo, né, com tendências externas e antecipar muito do que está por vir para o Brasil, e a gente continuar na vanguarda de oferecer para os nossos clientes as melhores soluções. Parabéns, é muito bonito a gente ver essas informações, esses avanços que vocês vêm alcançando, né? Afinal de contas, a Agroceres Multimix, pelo que eu sei, ela derivou aí de um trabalho que já vinha sendo feito muito sério pela Agroceres Peak, né? A nutrição dos animais da Agroceres Peak acabou sendo uma coisa que suscitou os clientes quererem ter acesso à qualidade desse trabalho, e vocês só vêm avançando muito. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por prestigiar o Grupo AgriNews, trazendo essa informação para a gente assim, em primeira mão. Se vocês quiserem complementar com alguma coisa. Bom, eu quero agradecer o convite. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Cândida. Estaremos sempre à disposição. É um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Saio daqui muito feliz porque, apesar de ser um assunto que a gente o tempo inteiro está debatendo, mas eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais aqui com vocês. Pessoal, eu agradeço muito a parceria aí, são conhecidos, são parceiros aí de mercado, agradeço também o Edmo aqui pela confiança, né, porque estamos juntos aí nesse desenvolvimento há uma longa data, e é muito satisfatório a gente trazer para uma mesa dessa aqui um bate-papo tranquilo desse e demonstrar o que a gente vem fazendo e o que o mercado pode esperar da Agroceres Multimix em termos de tecnologia.
E você, Cândida, você gostou do bate-papo? Eu adorei, eu amei. Falou de P&D, é um assunto que me encanta muito. E eu vou ser repetitiva. A AgroSéries é uma empresa que eu tenho muito carinho, né? Posso falar aí, foi parte da minha graduação, que foi onde eu fiz o estágio, e tá aqui divulgando toda essa tecnologia para a evolução da suinocultura nacional. É um orgulho para a gente da Suíno Brasil. Muito obrigada, viu, Edmo? Muito obrigada, Francisco, por compartilharem esse lançamento conosco. E o nosso agradecimento especial é a você que acompanhou o nosso programa Estúdio AgriNews até agora. Não esquece de se inscrever no nosso canal e até a próxima.